Olá, hoje no Ivocast eu recebo Drauzio Ferreira, professor de filosofia, psicanalista, um cara espetacular. Espero que vocês aproveitem a conversa. Eu que agradeço, Ivan, uma alegria a gente poder estar aqui trocando figurinha sobre esses temas tão interessantes que é da nossa área, né? Exatamente. Vamos lá. Eu já quero começar te fazendo uma pergunta, Opa. aproveitar o teu ofício de professor de filosofia, e eu quero que você me conte um pouquinho assim, se as pessoas daqui 100 anos, 70 anos, pegarem os livros, não sei se vai existir livro naquela época, mas pegar o registro histórico, né, do que está acontecendo nessa época que estamos vivendo, o que você imagina que a gente vai conseguir, que as pessoas vão conseguir visualizar, né? A pergunta é, o que está acontecendo com o ser humano, historicamente, filosoficamente? Fica à vontade. Eu acho que se for adolescente, né, eles vão pegar os registros e falar, mano, a coisa era louca, hein? Nós temos várias formas de entender o que acontece no mundo de hoje, né? E tem algumas teorias muito interessantes que ajudam a gente a entender essa relação do ser humano, sobretudo com a questão da tecnologia, né? Que é um processo que, sobretudo depois da pandemia, se aprofunda muito, né? Então, a primeira eu gosto é de um sul-coreano radicado na Alemanha, o Byung-Chul Han. E ele tem uma tese, um livro que é A Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço. Só esse nome eu já ouvi diz falar muito. desse termo, não sabia É do muito nome legal. dele aí. É muito legal. E ele começa dizendo que é uma sociedade no qual o próprio homem ele se sobrecarrega de maneira absurda, tanto física como mentalmente, acreditando que isso é felicidade. Então ele fala que é uma sociedade da eficiência, da produtividade. Uhum. Né? Claro, não que a gente não tenha que ter produtividade, que a gente não tenha que buscar eficiência, tudo bem, mas a questão é o exagero. A segunda teoria, que eu gosto muito também, é do Bauman, a modernidade líquida. Uhum. Né? Então é uma sociedade na qual os valores eles estão completamente diluídos, né? Em oposição a esse termo modernidade líquida ao termo modernidade sólida, né? Onde os valores, os referenciais eles eram muito bem definidos, né? Eram sólidos. E isso vai se derretendo. E nessa sociedade da modernidade líquida, tudo vira mercadoria, inclusive as pessoas. Então, um dos livros de maior sucesso dele é o Modernidade Líquida, onde ele analisa já essa questão dos relacionamentos pela internet, de que você, com um clique, você se conecta com a pessoa, aí com outro clique você se desconecta, você tem 2.000 amigos, como se isso fosse possível. Exato. Né? Exato. E a outra é de um sociólogo da década de 70, Guy Debord, e ele tem um termo que é a sociedade do espetáculo. Isso eu acho fantástico. Né? Onde o que vale é a imagem. Então eu gosto de brincar, né, com uma ideia o efeito Brigitte Bardot. Né? Então, para quem é mais novo, não conhece. Não conhece. Né? Mas foi uma estrela assim, fantástica da década de 60 do cinema, né? Mundial, sex symbol, né? O símbolo de beleza, de sensualidade, enfim. Era um sucesso estrondoso. E um dia ela foi para a praia, lá na França, aquele litoral luxuoso da França, né? A Côte d'Azur. E aí o paparazzi tira a foto ela de biquíni. Aí à noite ela vai jantar, o cara tira a foto, o vestido dela, ela entrando no restaurante. Aí o mesmo fotógrafo lá, jornalista, suborna lá o garçom, o que ela comeu, e aí fazem uma reportagem para uma revista francesa, e revistas do mundo inteiro replicam isso, né? Aquela época que tinha revista, né, na banca, que a gente estava falando.
E aí o que acontece, né? A mulherada queria o biquíni da Brigitte Bardot, que era um biquíni igual. O vestido, iam nas costureiras, ó, quero um vestido igual ao da Brigitte Bardot. O prato, né? Acho que foi lagosta que ela comeu, então, tanto é que até virou lagosta à Brigitte Bardot, né? Então todo mundo queria fazer aquilo, porque ela era um ícone e todo mundo queria copiar a celebridade. No mundo de hoje, com as mídias sociais, o que a gente vê, né? É como se as pessoas estivessem postando e naquele instante ela se sente uma celebridade. Tanto que há pouco tempo, lembra? Acho que foi o Instagram que começou a ocultar a quantidade de curtidas que aquela postagem tinha, porque as pessoas estavam se deprimindo, porque elas ficavam comparando, né? Várias vezes no consultório a pessoa, não, mas como é que começou a briga? Ah, começou porque eu coloquei uma foto, ele tinha curtido, não sei a foto de quem, de fulano, de ciclano, e a minha postagem ele não curtiu. Exatamente. Então, eu acho que são 3 aspectos interessantes para a gente começar a pensar esse mundo tecnológico, né? E como a gente estava conversando lá embaixo, quando as pessoas, né, hoje falam muito dessa questão da tecnologia, hoje em dia a questão da IA, né? Ai, meu Deus, que medo da IA, que medo da tecnologia. Então, como a gente conversou já sobre isso, eu não tenho medo nenhum da inteligência artificial, muito menos da tecnologia. Eu acho tudo isso fantástico e é sempre maravilhoso. O problema é o uso que a gente faz disso. Então, a grande questão que me preocupa é a desumanização do ser humano, a robotização do ser humano. Exatamente. Que é um outro ponto que a gente precisa conversar, né, para entender esse mundo de hoje. Muita coisa. E interessante você trazer esses 3 pilares ali, 3, né, autores com as suas obras, né? Porque acho que explicita bem onde que está hoje o humano do ser humano, né? O que o ser humano busca, né? Como alimento, né? Existencial, né? Porque a filosofia sempre se debruçou nisso, né? Nas questões existenciais, morais, éticas, e, né? E onde está tudo isso com toda essa questão do contemporâneo, né? Da tecnologia, do espetáculo, do cansaço, né? É interessante a gente refletir sobre. E para a psicanálise, para a psicologia, para a psiquiatria, a questão do simbólico, né? Do imaginário, né? Sempre é muito importante. E o que a gente vê é muitas vezes um empobrecimento desse imaginário, desse simbólico, né? Porque as pessoas parece que perderam a noção de propósito de vida e passam a viver então em busca de metas e objetivos que a sociedade coloca, né? Então, até os 30 anos você tem que ter pelo menos, você já tem que ter feito o seu 1 milhão. Se não, cara, se mata que você não vale nada, né? Por aí. A gente conversa com pessoas do mundo corporativo, né? Falam, Drauzio, esses jovens chegam, né? Claro que sempre tem exceções, mas uma boa parte, a impressão que a gente tem é que depois de 3 meses eles já querem ser o CFO ou CEO, porque senão já está demorando muito para a carreira crescer. Então, é uma sociedade na qual nós estamos completamente voltados para o ter e para o parecer, principalmente o parecer, a questão da imagem, né? E nisso, no meio disso, a gente perde a essência, que é o ser. Exato. E aí uma pergunta que fica pra gente, né? O que é felicidade nesse mundo? Porque a gente discorda de inúmeras coisas com as outras pessoas, mas talvez seja um ponto em que todos nós concordamos. Todos nós queremos ser felizes. Tem quem não queira ser feliz, né? Então, o que é a felicidade neste mundo que nós vivemos? Fizeram uma pesquisa com o pessoal da geração Y, há coisa de 10 anos. Então, pessoas que tinham de 19 a 34 anos, mais ou menos. Então, o que era a felicidade para eles, né? E no que eles deveriam de investir o tempo deles? E a resposta de 80% foi: felicidade é ficar multimilionário. E desses 80%, metade falou: e além disso, ficar famoso. Quer dizer, os referenciais são esses, né? Os referenciais são esses.
Então você começa a ter uma vida simbólica empobrecida. Baseada nessas metas, né? Baseada nessas metas. É. E o que é felicidade, hein, pro Drauzio? Você sabe que é muito interessante essa pergunta, Ivo, porque as religiões, a filosofia responderam essa pergunta, né, cada uma dentro da sua abordagem, e a ciência não. Então, lá em 1938, estava começando ali o campo das neurociências, né? Os neurocientistas fizeram uma pesquisa. Então eles se reuniram e falavam, agora chegou o momento da ciência dar a resposta do que é a felicidade. A religião já deu, a filosofia já deu, agora é a vez da ciência. Então eles falaram, bom, então nós vamos fazer aqui questionários, entrevistar as pessoas, colocar isso num modelo matemático, os caras, né, pirando naquela ideia lá, como é que ia começar o projeto. E aí um levantou a mãozinha lá e falou, então, mas se a gente fizer isso, a gente vai estar contando com a memória das pessoas. E a memória é fantasia. Né? A memória é sempre um ponto de vista. Então, se a gente quer fazer isso cientificamente, não dá. Mas os caras falaram, caramba, então como é que nós vamos fazer? Ele falou, só tem um jeito. Nós temos que assistir a vida das pessoas. Nós não vamos ter o resultado. Mas a geração futura de cientistas vai ter a resposta da ciência. Então começou essa pesquisa em 1938, ela continua até hoje. Já está na 4ª geração de pesquisadores. E começa com alunos, com 724 jovens. Naquela época? Naquela época, de 1938. Então, o primeiro grupo foram jovens que estavam cursando o 2º ano em Harvard. Depois, eles ampliaram isso porque eles falaram, bom, alunos de Harvard não é um recorte interessante porque é muito exclusivo, muito restritivo. Então, eles abriram para jovens, inclusive jovens muito pobres da cidade de Boston. Então, como é que acontecia? O pesquisador te entrevista, revira você no avesso, quais são os seus projetos de vida, como é que é o seu relacionamento com os seus pais, seus irmãos, você tem amigos, como é que você está na escola, tem tudo sobre você. Aí ele pede para você indicar 2 professores, 3 amigos, 2 vizinhos, que eles vão entrevistar. E vão entrevistar seu pai, sua mãe, seus irmãos, enfim. E depois disso, levava o cara para o hospital universitário e fazia todos os exames possíveis. Então aí você falava para mim que você está tudo bem, que você é tranquilo e tal. Eu falo, pô, Ivo, mas você está aqui com o exame deu que você tem gastrite nervosa? Como assim? Né? E aí todo ano repetia a mesma coisa. Acompanhando. Com esse absurdo de informações. Aí o cara casou. Bom, agora nós vamos fazer com a esposa também. E aí chegava, viu? Esse final de semana a gente pode colocar uma câmera na sua cozinha para a gente ver como é que você interage com a sua esposa e tal. Bom. E aí tem o atual chefe da equipe de pesquisadores, ele chama Robert Waldinger. Tem um vídeo dele no YouTube muito legal, um TED Talks, ele falando sobre a pesquisa. E aí fala, e aí a ciência chegou à resposta do que faz o ser humano feliz. Ele falou, ele não só faz o ser humano feliz, como faz o ser humano saudável. E a resposta é conexões humanas de qualidade. Ele fala que a pesquisa chegou num ponto que quando o cara está com 50 anos, eles já sabem se esse cara vai ter uma vida longa ou se esse cara vai morrer logo, porque vai ter doenças. Olha que interessante. Pela qualidade dos relacionamentos. Então ele fala que nessa pesquisa tinham jovens que eram muito pobres, continuaram pobres, jovens que eram muito pobres ficaram ricos, ricos que continuaram ricos, ricos que ficaram pobres. Ele fala que um desses jovens se tornou presidente dos Estados Unidos. Alguns desenvolveram alcoolismo, outros vícios, enfim. Mas, para todos, o que determinou a felicidade? A qualidade dos relacionamentos. Maravilhoso, acho que olha faz que todo fantástico. sentido. Aí a gente pensa, mas com esse mundo da sociedade do cansaço,
onde dizem para você, olha, você tem que priorizar o trabalho, esquece o resto. Onde você está o tempo todo nessa questão da tecnologia, eu tenho que estar postando, eu preciso estar colocando foto, eu preciso estar colocando conteúdo o tempo todo. Quer dizer, como é que ficam as relações?